Muito bem, meus queridos alunos, é muito bom estar com vocês fazendo esta gravação. Espero que essa gravação desta videoaula nos ajude bastante, né, neste momento que nós estamos passando, desta pandemia, que nós não temos ainda essa noção de quando vai terminar para nós, né, de fato. Mas sabemos que a escola está se esforçando muito para entregar para vocês o resultado adequado, tá? E nós vamos continuar nossa aula exatamente lá do ponto onde nós paramos, no momento em que as aulas foram interrompidas por conta da nossa pandemia, tá? Eu não sou youtuber, eu não sou profissional, né, em fazer vídeos, mas o assunto que eu tenho para passar para vocês, sim, a gente tem um pouco de técnica, né? Dá para trabalhar bacana aí, tá bom? Então perdoem aí os erros de gravação, perdoem aí o ambiente improvisado. Eu escolhi de fundo aqui a minha oficina, né, de aeromodelos. Não sei se todos sabem, né? Eu sou um pouco apaixonado aí pelo aeromodelismo. Meu pai era piloto, hoje ele é aposentado, né? E a paixão de criança aí chegou até a fase adulta, né? Então a gente pratica aí o aeromodelismo e eu escolhi esse ambiente por ser um ambiente que eu gosto muito de estar também dentro da minha casa, né? É um espaço que eu me divirto bastante com os meus aeromodelos. Aqui à minha frente exatamente está o meu notebook, não tem nenhuma mágica aqui, tá? Aqui na minha frente está o notebook, eu ainda fico meio perdido onde que eu olho aqui no celular para parecer que eu estou olhando no olho de vocês, né? Mas eu sei que tem aqui uma câmerazinha que me capta, né? E nós vamos nos adequando, tá bom? Tudo bem? Bom, nós vimos falando nas aulas anteriores a respeito do currículo. Nós fizemos aquela escala, né, de assuntos relativo à administração científica e o quanto que ela foi fundamental para que o RH ele chegasse no ponto em que ele chegou hoje, né, com toda essa novidade, com todos esses setores novos que foram criados nas empresas, né, por conta da tecnologia, por conta da evolução, por conta dos estudos, né, por conta de tudo o que aconteceu referente aos recursos humanos, né? Então, tem empresa que já usa outras nomenclaturas, né? Não é mais o RH, conforme nós conhecíamos. Eu trabalhei numa empresa que usava o DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional, que já falei para vocês lá na aula, né, também, né? Vocês já tiveram essa aula falando exclusivamente disso. E aí nós evoluímos, né, com as teorias da administração até as teorias das relações humanas e o quanto que isso foi fundamental para a criação específica do desenvolvimento humano nas empresas, né? Então nós pautamos em 4 pilares, né? Eu recruto, eu seleciono, eu contrato e eu desenvolvo, né, a pessoa dentro da empresa. É isso que acontece hoje, né? São esses 4 pilares aí. E nós falávamos a respeito do primeiro momento, né? Então, primeiro eu recruto. Então, primeiro eu faço recrutamento, né? Para mim fazer o recrutamento, vocês sabem, nós já falamos disso, mas vamos retomar um pouquinho, né? Nós precisamos do currículo. Então, para mim chegar até uma empresa, para uma empresa se interessar por mim, não tem como eu ir lá e ficar falando para ela, me contrata, né? Eu preciso dizer alguma coisa para essa empresa, né? E como que eu digo sobre mim? Eu digo através da elaboração do currículo, né? Então, muito bem. E aí, vou retomar o currículo, né? Eu sei que eu já passei ali por algumas fases com vocês, mas eu vou retomar para que porque ficamos muito tempo aí sem ter contato e isso pode atrapalhar, né, em algum momento, tá? Então, são pequenas coisas, é válido nós lembrarmos também que o currículo em si, né, não existe mágica. Quando eu falo que não existe mágica, eu estou querendo dizer o que para vocês? Eu quero dizer que não é fazendo um currículo ideal, por exemplo, que nós vamos ser contratados por qualquer empresa. Por quê?
Porque depende muito da pessoa que vai fazer a sua seleção, tá? Então, assim, eu não sei se essa seleção vai ser feita por um profissional da área, né? Eu não sei se vai ser feito pelo especialista, eu não sei se vai ser feito, não dá para saber. Se a pessoa for especialista, se a pessoa tiver experiência exclusiva nessa área, sim, ele vai observar as questões técnicas do currículo, tá? Se ele não for, aí ele não vai ter técnica suficiente para fazer a observação de currículos. Então, às vezes é o proprietário lá que quer contratar, aí para ele ter o contato das pessoas, o que ele faz? Ele pede para as pessoas levarem o currículo lá para a empresa dele, tá? Então, essa pessoa não tem, por formação, técnicas para fazer análise, né, para fazer observação ali de currículos, tá bom? Mas profissionalmente nós aprendemos a fazer as formas corretas, tá? Então vamos lá. Nós temos então as nossas primeiras dicas, tá? Quais são as primeiras dicas do currículo? Deixe ele atraente e interessante para o selecionador. Seja objetivo. Não dê muitos detalhes, deixe isto para a entrevista. Tome cuidado com erros gramaticais. Não passar de 2 folhas. Eu vou explicar tudo, né, divididinho para vocês. Seja sincero, elabore suas informações em itens. Então vamos lá, né? Quando a gente fala em deixar um currículo atraente, imagine assim, né? O profissional que vai fazer a sua seleção, ele abre de repente lá o seu espaço lá onde ele guarda os currículos, se for físico ainda, né? E de repente ele vai fazer aquela pesquisa, aquele olhar sobre os currículos, né? É óbvio que quanto mais correto e atraente, o que é deixar um currículo atraente? Não é colocar a luzinha piscando, né? Não é encher de borda colorida, não é nada disso, tá? Então o currículo ele tem que estar atraente por ele estar correto, pelo selecionador olhar para ele e identificar as informações que interessam para ele. Imagine você olhar um currículo onde você não encontra a formação da pessoa, você não encontra as experiências que a pessoa teve, né? Porque tem muita informação, muita coisa e o currículo fica poluído, tá? Então não dá. Precisamos ser objetivos no currículo, por quê? Porque nós colocamos no currículo exatamente aquilo que tem que ser de interesse da vaga. Então você vai participar de uma vaga, você tem que colocar informações lá no seu currículo que sejam interessantes para aquela vaga. Que a pessoa que vai pegar o seu currículo, ele olhe para o currículo e ele saiba exatamente que ele está observando um currículo de uma pessoa que tem requisitos para preencher esta vaga. E não um monte de coisa aleatória escrita no currículo que a pessoa precise ficar lá pesquisando. Até porque nós já falamos que, em média, 30 segundos de observação de currículo. Não foi? Nós já conversamos sobre isso. Então, em média, 30 segundos. Imagina um currículo com muitas informações que não sejam interessantes. O selecionador vai bater o olho lá no currículo e rapidinho ele vai passar para o próximo. Por quê? Porque ele não vai encontrar as informações que ele precisa, né? Então, o ser objetivo é muito importante nesse momento, tá? Se você pegar o seu currículo e dar um exemplo de muitos detalhes, você tira praticamente dúvidas da pessoa que está observando o seu currículo, que ele tiraria com você lá na entrevista. Então você tem a oportunidade pessoalmente de explicar melhor as situações que envolveram a sua vida profissional até aquele momento, tá? Então, quando um currículo ele contém muita explicação, ele contém muita informação, em alguns casos, ele tira do selecionador daquele momento, né, a pessoa que está fazendo o recrutamento, a vontade de perguntar coisas pessoalmente, tá bom? Isso se estiver sendo feito por um profissional da área, um profissional adequado. Lembre-se sempre disso, tá? Os erros gramaticais eu não preciso nem dizer, né? Imagine você pleiteando uma vaga numa empresa e você faz um currículo com um monte de erros gramaticais, tá bom? Não se esqueçam de um detalhe que é importante,
tá? A internet, as redes sociais nos prepararam para abreviar as coisas, né? Então é muito comum, inclusive em texto de prova, de avaliação, a gente encontrar o aluno colocando VC, TB, né? E na verdade não pode, tá bom? Currículo jamais você vai criar nenhum adjetivo, gíria, nada para falar uma palavra como um você, por exemplo, né? Como um também. Então nós temos que escrever corretamente, tá bom? Quando a gente fala assim, não passar de 2 folhas, porque imagine que você está participando de uma vaga e essa vaga, ela é uma vaga com bastante candidatos, né? Então vai requerer um tempo da pessoa que está fazendo a seleção muito grande, vai requerer um tempo muito grande, tá? Então nós temos que o quê? Fazer um currículo com as informações que nós precisamos, mas tentar ao máximo não deixar esse currículo extenso, porque ele pode ser um critério de seleção para você, tá? De que forma? Imagine que tem 50 currículos, tá? E aí, dentre esses 50 currículos, a pessoa que está selecionando, ela verifica que tem um lá com muitas páginas, né? Isso vai tomar um pouco mais de tempo. Então faz com que a pessoa pegue aqueles currículos que estejam com as informações mais sucintas, justamente para que ele ganhe tempo, tá? E aí ele ganhando tempo, o processo vai andar um pouco mais rápido, né? Então são questões assim, gente. Digamos que num universo muito grande de informações, né, é um pouquinho só de porcentagem de chance disso acontecer. Mas se existe a porcentagem de chance de 1%, de um selecionador excluir o seu currículo porque ele está muito grande, nós não vamos correr esse risco, né? Muito bem. Seja sincero, tá? O ser sincero na hora da elaboração do currículo faz com que você não caia em pegadinhas na hora da entrevista, tá bom? Porque é o seguinte, eu posso falar com propriedade para vocês, eu trabalho com recrutamento e seleção, e nós encontramos muitos problemas nesse sentido. Você faz alguma pergunta relativa ao currículo e a pessoa se embanana toda para responder. Ou não responde, tá? Ou responde totalmente diferente do que está no currículo. Por quê? Porque a pessoa não foi sincera. Ela colocou informações lá no currículo para que ela seja chamada para entrevista, né? E não que aquilo seja a realidade, tá? Quando a gente fala elabore suas informações em itens, é para que os itens, tipo um tópico, né, explicativo, aquilo fique mais simples para ser observado, né? Que não fique, por exemplo, um texto. Imagine você escrever um currículo todo sem dar um espaço, sem pular uma linha, sem colocar um negrito para diferenciar, né? Colocar, por exemplo, o tópico lá, experiências profissionais, e começa a escrever na frente experiências profissionais ali, sem um negrito para diferenciar do texto. E aí você vai escrevendo. Na linha de baixo você vai lá, coloca a minha formação e continua escrevendo sem dar um espaço, sem diferenciar nada. Então o currículo fica muito assim, né? Com as informações muito juntas, fica com informações ruins de identificar lá no meio, tá? Eu já vi currículo assim, tá? Já vi bastante currículo em forma de texto mesmo, né? Não que ele seja um texto, mas não existe espaçamento, não existe linha, pular linha, parágrafo, fica uma coisa muito junta. Aí você precisa buscar informação lá dentro, né? Você vai buscar informação, por exemplo, qual foi a última formação da pessoa? Você perde muito tempo, porque você se perde no meio das letras, né? Das frases, das letras, né? Enfim, fica um pouco complicado, tá bom? Então vamos fazer esse tipo vamos ter esse tipo de cuidado, tá? E os dados pessoais? Vamos falar lá, começando pelos dados pessoais, tá? Os dados pessoais, eles começam a ser colocados no alto da página. Primeiro vem o nome, seguido da idade. Lembrando, essa é a nossa segunda informação, tá? Então começa colocando no alto da página, primeiro o seu nome, seguido de idade, nacionalidade, estado civil. Depois você vai colocar o endereço completo, o endereço de contato. Não, jamais é necessário colocar RG, nem CPF, tá?
Se a empresa solicitar por algum motivo, que é muito difícil, raramente a gente vê, eu particularmente nunca vi, você coloca, tá? Mas não é o caso não, tá bom? Não deve colocar foto apenas se a empresa solicitar. Vamos lá, vamos dividir esses tópicos aqui, né? Então serão colocados no alto da página, imagine lá uma folha, né? No alto da página começam os seus dados pessoais, tá bom? Você começa colocando o seu nome, você coloca a sua idade, veja bem, o nome você pode colocar ele um pouco maior, né? Coloca o nome numa caixa 14, por exemplo, ou até 16, tá bom? Não precisa fazer um nome, né? Um cabeçalhão lá com o seu nome, não precisa, mas uma letra que destaque o nome em relação ao restante das informações, tá? Você começa colocando o nome, em seguida você coloca a idade. Pode pôr a data de nascimento? Pode, mas é muito importante que você coloque. Por exemplo, o meu, Luiz Carlos Farcelli Júnior, você pode separar por uma vírgula, tá? E colocar lá, 37 anos, ou Luiz Carlos Farcelli Júnior. Depois eu coloco a data de nascimento, 19/11/1982. O próximo item, brasileiro, casado, tá? Então veja que eu coloquei meu nome, coloquei minha data de nascimento, coloquei a minha nacionalidade, que é importante, tá? É muito importante, porque é o seguinte, se a pessoa não tiver a nacionalidade brasileira, por exemplo, algumas questões legais precisam ser tomadas, tá? Então, na nacionalidade é importante colocar, tá bom? E coloca o estado civil. Beleza, então a pessoa já sabe meu nome, ela já sabe minha idade, sabe que eu sou brasileiro e sabe que eu sou casado, tá? Rapidinho, bateu o olho, a pessoa já tem essas informações, tá bom? Aí, em seguida, vamos lá, eu preciso do meu endereço completo, né? Coloco Rua Guimarães Rosa, né? 4, coloco o número, coloco o CEP, coloco a cidade. Por que CEP, cidade? Por que tem que ser um endereço completo? Porque você não sabe se o seu currículo vai para a mão de uma empresa que é fora da cidade, né? Então eles precisam ter o máximo de informação. Vou contar uma coisa para vocês que aconteceu com um profissional amigo. Acontecia comigo também, mas na época da empresa que a gente mandava, isso era 2002 para 2003, era mais comum, que é o telegrama, tá? Tem coisas que os jovens de hoje nem vão saber, né? Mas era muito comum o telegrama. Então você usava o correio para o correio entregar um telegrama. Às vezes era feito por ligação, a maioria, grande maioria, né? Você fazia uma ligação indicando o que você queria que estivesse lá escrito no telegrama. O correio entregava no mesmo dia, na mesma hora, né? Um telegrama chega muito rápido para a pessoa. Na usina a gente fazia muito isso, né? Então a gente ligava, passava os dados de endereço, tudo para o correio, antes do correio facilitar isso pela internet, né? E aí o correio no mesmo dia entregava, porque a pessoa colocava o telefone que não existia lá, né? Celular era mais raro, mas já colocava um celular que também não existia, tá? Então precisa ter cuidado com essas informações com relação ao endereço, tá? Vamos supor que por algum problema não encontre você por telefone, tá? A empresa pode enviar um telegrama para você, por incrível que pareça. 3 meses atrás eu estive com um amigo, um profissional, e ele estava falando que ainda usam bastante nas empresas grandes, né? Porque às vezes não conseguem contato, a pessoa só coloca o celular, né? E aí fica um pouco difícil, tá bom? Então no endereço, na hora que você vai pôr o seu telefone de contato, tem que ser um telefone que você atenda, que é um celular que tenha crédito, que toque. É muito comum a gente ligar, este telefone está impossibilitado de receber esse tipo de chamada. Então vai participar de um processo seletivo de um telefone que está impossibilitado de receber esse tipo de chamada. Tá? Então tem que tomar cuidado. O telefone que você colocar é o telefone que você tem acesso, que você atende, que ele vai chamar, que vai funcionar. Se for celular, então fique de olho. E fique de olho no WhatsApp, tá bom? Então colocou o número de celular hoje, as empresas estão adicionando, enviando informações por WhatsApp. Tem o WhatsApp? Se você se cadastrou, tem que ter a internet funcionando, tá bom? Porque são requisitos hoje, né? São para todas as vagas? Claro que não, né? Mas a maioria, e como vocês são alunos profissionalizantes em administração, vocês vão pleitear
funções que sim, que o seu contato vai ser feito através de uma plataforma que pode ser digital, né? Inclusive nós estamos tendo aula agora aqui, ó, digital, né? Então se você está aqui comigo, você tem a internet, você tem, né, o seu meio de comunicação aí, tá bom? Então muito cuidado com isso, endereço correto, telefone correto, essa é uma parte muito importante, fundamental do seu currículo, tá? E os documentos não precisa, queridos, tem currículo que você abre uma conta no banco com o currículo da pessoa, de tanta informação que a pessoa coloca, RG, CPF, data de expedição, enche de documento, CNH, coloca tudo lá, não precisa, tá bom? Não tem necessidade nenhuma. Se a empresa pedir, beleza, mas é raríssimo, eu nunca vi, eu nunca pedi, não conheço alguém que peça, até porque isso é feito lá na hora da contratação, na hora do registro, nós vamos falar sobre isso também, tá? A foto, queridos, é uma pausa que nós temos que fazer. 1 minuto de silêncio para as fotos nos currículos. Pronto, já passou 1 minuto de silêncio. Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque foto em currículo, nós vemos uma enorme quantidade de fotos que não servem para currículo, tá? Não servem. Não são fotos para você colocar num documento tão importante quanto esse. Foto rindo, foto embalada, foto com uma produção fora do comum, tá? Não dá. Não dá. Se você for colocar a foto, uma foto nova, já peguei currículo com foto de criança da pessoa. Ah, mas aí não adianta, como é que eu vou fazer? A pessoa coloca lá 40 anos, uma foto quando ela tinha 16, quando ela tinha 15, 14, 13, não dá, né? Tem que ser uma foto atual. A pessoa tem que estar bem vestida? Tem que estar bem vestida, né? Tem que estar, né? Não vai tirar uma foto, que nem a gente já viu, recebemos foto, né? Dessas fotos que pega daqui pra cima, assim, de uma moça, né? E ela tava com um vestidinho, com uma alcinha assim, com decote, obviamente, e você não via o fim aqui da blusa da pessoa, da pessoa que ela tava sem blusa, né? Então fica muito esquisito. E outra, maquiagem excessiva, né? Parece bozo, né? Parece um palhaço que vai pro circo. Muito cuidado com relação a isso, tá? Porém, a dica é: veja, verifique se há a necessidade de você colocar foto. Verifique se a empresa está pedindo foto, tá bom? Se a empresa estiver pedindo, vai colocar, tomando cuidado, né? Esses cuidados que eu falei para vocês. Se não estiver pedindo, envie o currículo sem a foto, tá bom? Depois lá você vai conhecer, vão te conhecer, né? É mais comum agora, atualmente, as empresas pedirem foto, né? Mais comum. E um detalhe importante também, se você for imprimir o seu currículo com a sua foto, tá? Você colocou digitalmente lá a sua foto bonitinha, tem que ser uma impressora colorida, tá bom? Uma impressora colorida que tenha qualidade na foto, tá? Não pode ser aquelas fotos que ficam borradas, impressora monocromática, né? Ou seja, famosa preta e branca, que deixa a foto lá tudo, né? Com cara de xerox. Porque tem gente que imprime um e aí sai tirando xerox, né? Imprime um currículo bonitinho e aí sai tirando xerox. Tira 50 xerox de currículo com a foto lá. A pessoa vai estar estranha para dedéu, né, num xerox, e não vai ficar visível, não vai ser interessante de jeito nenhum. Observa isso aí, tá bom, queridos? Outra coisa que é muito importante no nosso currículo, tá? Uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado, certo? Mandar currículo sem definir o seu objetivo. Eu fico doido quando eu recebo aqueles currículos, está escrito assim: a critério da empresa. Como a critério da empresa, né? Você não tem objetivos, você não tem uma área de atuação que você trabalhe bem, né? Que você goste, que você execute, assim, que seja interessante para você, né? É uma coisa que você saiba fazer bem. Você não tem um objetivo. Qual é o seu objetivo? Eu vou mandar um currículo aleatório, por exemplo. Como que é um currículo aleatório? Eu pego e mando meu currículo lá na Marilã, em Marília, por exemplo, né? O que eu sou? O que eu sei fazer? Qual é a minha formação? Eu não tenho um objetivo na minha área, né, de formação. Ah, eu não tenho formação. Tá, você não tem, mas você pode trabalhar numa produção, né? Você pode trabalhar numa
digamos assim, uma organização, num almoxarifado, por exemplo, né? E isso pode ajudar bastante, né? Você a chegar O menino apareceu aqui na porta, fez esse barulho, né? Enfim, criança. Teletrabalho com criança em casa não é tão fácil quanto parece, não, tá? Mas é assim mesmo. Vamos lá, com força, né? E... ah, meu Deus do céu. E aí, se você coloca um objetivo, né? Não tem... Ah, só fiz o ensino médio. Tudo bem que você fez o ensino médio. Mas você tem um interesse, sim, né? Você tem que colocar. Não coloque a critério da empresa, qualquer coisa, a empresa que decide. Não faz isso, tá? Porque, imagine, tá precisando de uma pessoa aqui na produção. Vamos buscar o currículo. Tem 10 lá que colocou área de produção, né, área de almoxarifado, estoque, armazenamento, e tem um lá critério da empresa. Esse pode servir para qualquer coisa. Ele não sabe para onde ele quer ir, então para qualquer lugar serve, tá? Então não pode. Se você for colocar lá certinho, né, aquilo que te interessa, pode colocar até ali pelo menos 3, tá? Vamos supor, eu já trabalhei no almoxarifado de uma empresa, coloca lá almoxarife. Eu já trabalhei na produção, coloca lá setor produtivo, área de produção ou produção, né? Eu já trabalhei no escritório, coloca lá auxiliar de escritório, né? Então, são opções que você tem, você pode colocar as 3 lá, não tem problema nenhum, tá bom? Lembrando que essa é a nosso terceiro caso, tá? E aí, queridos, nós vamos deixar aí para a próxima quinzena, né, de aula, para nós terminarmos essa questão do assunto do currículo, tá bom? Então, neste momento, nós encerramos aqui até a definição do nosso objetivo na empresa, tá? Vocês têm o material, porque eu enviei esse material para vocês. E observem bastante aí essas questões que nós discutimos aqui, que nós falamos. Eu vou deixar na plataforma Teams aí a atividade para vocês fazerem, né? Então, ao final dessa quinzena e da próxima, né? Ou seja, aí ao final do mês 5, que são essas 2 quinzenas de trabalho que nós vamos ter, né? Nós vamos ter aí toda essa questão da formatação, do desenvolvimento, né? Da construção do currículo, tá bom? Para que a gente possa, a partir para a segunda etapa, momento de contratação, momento de definição ali com o profissional, né? Como profissional, recrutador, selecionador, né? E contratante, tá bom? Queridos, eu quero agradecer vocês bastante, tá? Estamos deixando aí um vídeo aula de ali 30 minutos para não ficar com muita informação, para vocês irem trabalhando aí o vídeo da forma com que agrada vocês, tá bom? Depois nós vamos conversar lá também pelo chat, nós vamos conversar por vídeo, né? Temos bastante assuntos para discutir referente a isso, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.